Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos, porque no vídeo de hoje nós vamos analisar um assunto bastante interessante que diz respeito à transferência de grande parte do belicismo do chamado mundo real, que é esse mundo em que nós vivemos como seres humanos, né, para um mundo virtual, que seria uma espécie de metaverso. Veja só o que diz aqui esse artigo. Por que as restrições no mundo real incentivam a espionagem digital? O presidente Joe Biden se comprometeu a encerrar as Gs eternas dos Estados Unidos e a restaurar a diplomacia, objetivos de longa data dos defensores de uma política externa americana mais contida. Na verdade, né, pessoal, não é tanto que o império esteja caindo, né? Não, nós temos de economizar recursos e tal. Não é bem isso, porque muitas vezes isso aí foi visto como um investimento, e muitas vezes foi um investimento, né, que dava retornos. Porém, cada vez mais as coisas não estão se decidindo em solo, mas à distância, porque até mesmo as Gs atualmente se fazem à distância mesmo quando atingirem objetivos reais. Então, e fisicamente, digamos assim. Por exemplo, vocês lembram quando a China lançou um ICBM que deu a volta ao mundo? Agora, vocês imaginem quão mais barato, embora que ali envolva muitos milhões de dólares, né, e muita tecnologia, mas quão mais barato seria simplesmente intimidar um adversário do outro lado do mundo, né, com o simples apertar de um botão que poderia botar abaixo uma cidade inteira, do que, em comparação, você manter aí milhares e milhares de botas de soldados no chão. É evidente que se torna muito mais barato a manutenção da tecnologia como forma de fazer G. Então, o ser humano, nessa quarta revolução industrial, está sendo substituído, inclusive no meio militar, né? A mesma coisa quando aconteceu aquela paralisação da distribuição de gás e petróleo na costa leste dos Estados Unidos. Vocês lembram o caos que isso aí causou, e tudo isso foi feito à distância através de hackeamento. Então, as Gs, né, que afetam o mundo real estão se fazendo atualmente no mundo digital e através de tecnologia. Então, nós veremos uma possível destruição, né, de vários pontos importantes do mundo, caso uma terceira G mundial ocorra, pelo simples apertar de botões. Vamos ver o que diz o restante do artigo aqui. Então, ainda assim, ele está supostamente buscando uma abordagem agressiva do cyberespaço, que é exatamente o que nós estamos falando. As próximas Gs serão travadas no cyberespaço, apesar das preocupações de que isso possa levar a uma escalada M e atrito diplomático. Na verdade, essas Gs já estão sendo travadas no cyberespaço, né? E como eu tenho dito, inclusive lá no canal Jason Rosa, nós faremos um vídeo tratando a respeito do como a questão da inteligência artificial, da computação quântica, hipersônica e tal, está acontecendo, sendo acelerada por conta dessa disputa entre essas duas potências e entre a Rússia também, a Alemanha. Existem outros aí que estão correndo atrás, né, e chegando próximos de ter um pouquinho também dessa tecnologia, mas como eu pretendo fazer um vídeo lá, e pretendo demonstrar que, de fato, no final das contas, não existe um lugar para um segundo lugar. E temo dizer que nem mesmo aquele que atingir o primeiro lugar, aquele que se tornar hegemônico na tecnologia, nem para ele não ficará os louros da vitória, porque ou tudo será destruído, porque a tecnologia hoje permite isso, ou a própria tecnologia acabará por dominar o ser humano. Quem viver, verá. A matéria continua aqui. Embora pareça uma contradição, não é. Como tirar as botas da Terra, né, as botas militares da Terra, e isso tudo passar para o cyberespaço? Bom, isso eu já expliquei. Então, embora pareça uma contradição, não é. A restrição parece muito diferente no cyberespaço, onde a competição é principalmente um concurso de inteligência. E isso vai muito além de mera tecnologia, é questão de espionagem também.
as implicações são contraintuitivas. Como uma grande estratégia de restrição, de troca de conhecimento por poder, ela se apoia fortemente na inteligência. Então, é como diz aquela frase antiga, conhecimento é poder. E, de fato, quanto mais você souber do seu adversário, mais poder você terá. E hoje as coisas chegaram ao tal ponto em que coletar dados de cidadãos comuns de países adversários já dizem muito a respeito da fragilidade daquele país adversário. O Sun Tzu dizia que quando você ver as bandeiras, né, do exército inimigo desorganizadas, quer dizer que há, como é que se diz, que há desentendimento no campo adversário, ou seja, se a bandeira não está bem alinhada, isso era uma maneira de enxergar a disputa antigamente. Mas se não havia um belo alinhamento, que não havia uma coordenação perfeita, que as bandeiras estavam bem alinhadas, bem coordenadas, porque eram erguidas bandeiras, né, para definir onde é que estava uma tropa, onde é que estava outra, haviam cores de bandeiras, símbolos, etc. Então você organizava suas tropas assim, mas o seu adversário, lá do outro lado do vale, observava as suas tropas também, as suas bandeiras. Então Sun Tzu dizia que se essas bandeiras se mostrassem bagunçadas, desalinhadas, é porque havia problemas dentro das linhas adversárias e se poderia então tirar proveito dessa desunião. Então hoje não são mais bandeiras, mas são dados. Se você coleta dados e informações de disputas ideológicas, de brigas políticas, etc., que estão acontecendo dentro do país adversário, você consegue tirar vantagem dessas brigas, dessas divisões e disputas, né? Então é aquela história, uma casa dividida acaba caindo. Então a inteligência também diz respeito a coletar dados de meros indivíduos. Não pensem que todo esse controle que está vindo aí é por mero acaso. Isso também vem por conta dessa disputa. Então, controlar os próprios indivíduos, o comportamento dos próprios cidadãos, mesmo que isso implique na queda de todas as garantias e direitos individuais, sob a desculpa de que futuramente isto será devolvido quando uma disputa entre essas nações se resolver, porque eu imagino que é isso que se discute nos círculos internos de poder desses que defendem as repúblicas democráticas, né? Eu acho que é isso que estão discutindo. Eu não penso que esse controle absoluto em cima dos cidadãos como forma de se organizar como uma colmeia para enfrentar a colmeia vizinha acabará resultando em boas coisas, porque é como a gente já viu naquele famoso filme de Star Wars, né? Abaixo de aplausos que caem as repúblicas, que caem as democracias. E não estou aqui nem para fazer apologia a repúblicas e democracias, que não, embora seja aí para muita gente o regime mais perfeito de governo, não me parece. Mas existem regimes muito piores na minha concepção, que são os regimes tirânicos, né, ou totalitários. Bom, as implicações são contraintuitivas. Como uma grande estratégia de restrição troca conhecimento por poder, ela se apoia fortemente na inteligência. As agências de inteligência vasculham o horizonte em busca de ameaças iminentes, dando aos formuladores de políticas tempo para mobilizar as defesas. Eles ajudam a priorizar recursos escassos por meio de uma melhor avaliação. Eles fornecem opções não militares para proteger os interesses dos Estados Unidos no exterior e mantêm canais diplomáticos para amigos e rivais. Essa diplomacia melhora a qualidade do aviso e permite operações conjuntas contra ameaças comuns. E, em caso de crise, a inteligência fornece uma válvula de escape que reduz o risco de escalada e evita a necessidade de ação militar. Tudo isso é menos provocativo no exterior e muito menos caro. Ou seja, segundo a visão que ele estabelece aqui, a inteligência artificial serve para coordenar bem as bandeiras, ou seja, acertar com aliados, né, estrangeiros, como é que está se dando os movimentos da disputa geopolítica, e ao mesmo tempo evitar movimentos e ações militares desnecessárias que poderiam levar a um agravamento de uma crise, de uma G maior do que o necessário. Então, por quê? Por medo. Então, em algum movimento que você vê o seu adversário tomar, você acha que aquilo é um movimento de ataque, enquanto que talvez seria apenas um movimento de
de treinamento, de aprimoramento de tropas, etc. Então, com a inteligência, essas coisas, essas dúvidas vão se dissipando e, se a inteligência for bem afinada, acabando por evitar problemas maiores, né? E aí ele continua: como as operações cibernéticas são uma espécie de inteligência, uma estratégia de contenção se beneficia da ousadia no domínio digital. A inteligência do ciberespaço é particularmente importante para a contenção. Primeiro, explora as vantagens duráveis dos Estados Unidos em tecnologia e pessoal. Os Estados Unidos educam cientistas da computação e engenheiros em universidades de classe mundial, e as empresas do Vale do Silício oferecem a eles um lugar para cultivar suas habilidades. O Brasil, por incrível que pareça, tem um time excepcionalmente bom nessa área também, embora que o país, por conta de sua desorganização, não consiga explorar, ou melhor dizendo, aproveitar desse potencial humano que nós temos aqui no campo da computação, apesar das limitações, né? Então lá eles têm o Vale do Silício e outras empresas aí que são verdadeiros campos de treinamento desses atletas intelectuais, digamos assim, né? Para essas Olimpíadas de inteligência que resolvem muito mais do que uma medalha, e sim uma posição melhor no ranking de um país a nível mundial, de forma econômica, de poderio, etc. Apesar de tudo, então nós temos aí disponibilidade desse tipo de pessoa, mas mal aproveitado. Mas enfim, ele está falando aqui dos Estados Unidos. A comunidade de inteligência se beneficia desse extraordinário pool, né? Essa piscina de talentos, embora as relações público-privadas às vezes sejam difíceis. Os gastos do governo com atividades no ciberespaço permanecem robustos e politicamente populares em ambos os lados do corredor, sugerindo espaço para inovação contínua e refinamento técnico. E aqui eu quero finalizar, o artigo é bem grande, vocês vão poder ler ele completamente depois, mas eu quero finalizar dizendo o seguinte, que eu até acreditaria que de fato aquele que chegar primeiro na singularidade da inteligência artificial alcançaria o predomínio e uma hegemonia por pelo menos mais um século, se eu acreditasse que a inteligência artificial poderia, conforme os meus amigos programadores dizem aqui, ser finalmente controlada pelo ser humano, uma vez que são os seres humanos que dizem quais são as linhas de programação que a suposta inteligência artificial deveria obedecer ou não. Mas a minha teoria é de que tudo vai muito além de meras linhas de programação. Nós estamos tratando de uma inteligência artificial que, ao final das contas, eles concluirão que deverá ser conectada com o cérebro humano. Penso eu que já concluíram isso, apenas não estão dizendo publicamente. Então nós não estamos tratando apenas de engenheiros de computação, mas também de bioengenheiros, de biotecnologia. E pior do que isso, né, que essa conexão do cérebro humano, essa máquina extraordinariamente capaz e incompreensível ainda, inclusive, com as máquinas. Isso vai muito além. Eu penso que quando as máquinas se conectarem com o cérebro humano, criando então uma inteligência artificial extraordinariamente superior, entidades não humanas e que estão por trás de todos esses fatos, e aí nós estamos falando de metafísica, é que tomarão o controle desta inteligência artificial. O fim desse vídeo com certeza foi inusitado para a maioria de vocês, mas é aquilo que eu penso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.